Recebo
Amém.
Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Se tem uma coisa que é certa, é que nosso Deus chegou primeiro do que você, do que eu, porque Ele estava ansioso, se é que a gente pode dizer isso, pela sua presença na casa dele. Você escolheu estar no melhor lugar do mundo, porque o nosso Deus, Ele recebe a nossa adoração imperfeita, mas Ele nos olha nos olhos e enxerga-nos como filho dele. Então seja bem-vindo. E nós estamos na metade, né? Faltam 2 dias para o fim, nós temos aprendido coisas maravilhosas aqui. Então fiquem firmes, não é que a gente encerra essa sequência, mas a gente continua. Você recebeu uma numeraçãozinha aí, Inácio? Não. Giane vai passar entregando para você. Giane vai entregar ali uma numeraçãozinha. Foi até que número, Giane? Eu fiz 48. Até o 48, César. Pode colocar aí até o 48. Enquanto ela está ali falando, quem é visita aqui no nosso meio? Das nossas visitas, quem tem esse DVDzinho aqui? Amor escrito com sangue. Quem tem? Ninguém tem? A irmã não ganhou o salário, né? Só Nova, né? Essa menina é visita. Tá, não. Quem tem? Nova. Tá. Fabinho, entrega ali pra quem não tem. Você vai ganhar um amor escrito em sangue. É uma semana de oração perfeita que fala quanto Deus nos ama. E é impressionante o amor dele. A gente vai sortear hoje um xicrão também do que o irmão Roberto ganhou. E vamos sortear também bênçãos sem medida, tá bom? Jenny disse que espera um pouquinho que tá indo. Vai entregando os que já cortou, Jenny. Pode ir entregando. Bênçãos sem medidas é um livro maravilhoso. Se você não leu, é preciso ler. Pronto, Pedro vai passar aí entregando um númerozinho. Para todo mundo, tá, Pedro? Se você ganhar e já tiver, por favor, doe para alguém que não tenha, tá? Pedro vai passando a ligeirinho. Oi? Sim. Pronto? Ainda não? Pedro já está passando por ali. Pronto? Zezinha não pode não, porque ela ganha de março. Não, eu quero essa sacola que tem aí. Porque a coletânea é. Primeiro vai ser o bênção sem medidas. Pronto, Pedro? Todos ganharam? Pode, César. Todo mundo pegou? Falta quem? Pegou? Vamos lá. Pegou o vinho? Ainda não? Vamos lá? Pode, né? Vai, César. 31. 31. Não? Não? De novo, César. 10. Eita. Então é 31. Sim. Gente, eu vou dar para filhinho, porque
Boa noite a todos. Um feliz sábado para aqueles que já estão familiarizados com o nosso documento. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Amém. E que a Igreja de Deus possa cada dia mais ser triunfante na pregação do Evangelho. Amém. E que o coração de Deus cada vez mais seja mais e mais agraciado por cada um de vocês que está aqui presente. Amém. Vamos nos colocar de joelho, aqueles que puderem, para conversarmos com o nosso Deus. Oramos. Querido Deus, graças te damos, ó Deus eterno, pelo dom da vida, pela tua paz, pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido nossas necessidades. Graças te damos porque o Senhor tem olhado de uma forma muito amorosa para cada um dos teus filhos. Queremos te pedir perdão, ó Deus eterno, por nossos pecados. Nos ajuda a orar por aqueles que nos perseguem. Nos ajuda a levar o Evangelho àquelas pessoas que estão em trevas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a transparecer a luz que vem de Cristo Jesus para este mundo. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser luz e guiar as pessoas para a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Queremos te pedir também, ó Deus eterno, ser com cada pedido que foi escrito ali no mural, que o Senhor possa derramar bênçãos e medidas sobre cada pessoa que deixou o seu pedido ali, seu agradecimento. Queremos te pedir que o Senhor faça o milagre da melhor maneira que tu queres, ó Deus eterno. Amém. Da melhor maneira como tu quiseres, faz o milagre da nossa vida. Perdoa nossos erros e falhas, perdoa a maldade do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a interceder pelos nossos irmãos, por aquelas pessoas que estão enfermas, pelos nossos governantes, pelos nossos profissionais da saúde, da área de segurança. Amém. Nos ajuda, Senhor, a orar por todos aqueles que nos servem. Queremos te pedir também, ó Deus eterno, de uma maneira muito especial, pelo filho da irmã Sandra, que o Senhor possa fazer um milagre na vida daquela pessoa, possa ajudá-la para que ela possa glorificar a Ti. E mesmo que o homem não consiga enxergar o milagre, que o Senhor faça o impossível. O possível a gente tenta fazer o que está ao nosso alcance. Mas sabemos que quando não nos resta mais força, quando não nos resta mais alternativa, o Senhor entra em ação e faz um milagre na vida dos teus filhos. Louvado seja o teu nome. Abençoa cada um que está aqui presente, que o Senhor abençoe os nossos trabalhos que irão começar depois do pôr do sol. E durante todo este sábado que possamos separá-lo para abençoar, louvar e exaltar o teu nome. E que possamos dedicar o sábado sempre em adoração a Ti. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco, tendo uma bênção especial sobre o pregador. Que a mensagem venha do céu de encontro ao nosso coração. Eu te peço e te agradeço em nome e pelo amor do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. A paz do nosso Deus e do nosso inimigo. Amém.
frustração, sem calor, sentindo a dor do mal, um mal que corta e aflige e tira a força de viver, me faz gritar por socorro e te implorar o teu poder e o coração é tudo que tem.
Vamos fazer uma oração? De joelhos. Senhor, obrigado por mais um sábado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor está vindo, Senhor. Que nossa igreja desperte, Senhor. Que nós possamos cada dia viver mais o Evangelho, pregar o Evangelho e possamos juntos ir para o céu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui nessa noite para ouvirmos a voz do eterno Deus. Desde já agradeço a presença de todos. Também agradecemos e mandamos uma boa noite, um feliz sábado aos amigos e irmãos que nos acompanham pela rede social. Que Deus possa falar poderosamente com cada um de nós essa noite. Amém. Louvado seja Deus pelo que está acontecendo aqui. Louvado seja Deus. A gente percebe que a cada dia que se passa, a cada semana que finda, a gente percebemos, não é, a proximidade da volta de Cristo. E nessa noite nós vamos falar um pouco aprofundado a respeito dos últimos eventos finais, ou seja, os últimos sinais que Jesus deixou e que nós deveríamos estar muito atentos a isso, porque a igreja parece um pouco meio sonolenta com relação ao que acontece. E a conversa de muitos é que já aconteceu no passado e que voltará a acontecer, etc. Bem, a Bíblia nos dá pista muito grande de que quando essas coisas estivessem acontecendo em nossos dias, Jesus ele disse que estaria às portas. Amém. Obrigado, irmão. E louvado seja Deus por isso. Nós temos um mundo mergulhado completamente no sofrimento, lembrando que isso é só o início, mas pelo outro lado nós nos alegraremos porque sentimos que Jesus está o quê? Voltando. E quando Jesus voltar, fim do sofrimento. E viveremos a eternidade das eternidades com o Senhor. Amém. Se você tem uma Bíblia, vamos viajar por ela nessa noite. Não tenha pressa, o irmão me deu um bom tempo aqui. Acho que fazia tempo que a gente tinha sido uma vigília, mas vamos. Eu prometo a vocês que antes do galo cantar é o fim do sermão. Isso eu garanto a vocês. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 46. Nós vamos ler muitos textos, certo, querido? Vamos fazer uma viagem também pelo espírito de profecia, mas vamos entender aquilo que Deus está nos dizendo. Eu estou usando a Bíblia toda, se eu me lembro daquele irmão que estava ali, mas que ele se perguntou se eu tinha uma biblioteca, porque sempre ele acompanha os áudios e sempre é Bíblia diferente. Porque às vezes cada texto, quando você tem outras versões, cada versão explica bem, não é? Compreensível a leitura, torna bem mais claro. Então por isso que gosto de vários. Isaías capítulo 46. Os irmãos que estão nos acompanhando lá do outro lado também, se quiser nos acompanhar abrindo sua Bíblia, se não ouça à vontade, e nos preparemos para nessa noite fazer uma viagem maravilhosa pela palavra de Deus. Que Deus possa, ao fim dessa semana de oração que acontece aqui, que a cada dia que você vê esse lugar, você saia daqui cheio do Espírito Santo. Amém. Porque eu acredito, e essa igreja também crê dessa forma, porque nós somos tudo uma igreja, não? E nós acreditamos quando nós estamos numa reunião como essa, quando Deus coloca no coração da sua igreja o desejo de fazer o que vocês estão fazendo aqui, semanas de oração. Lembre-se, isso não foi vindo do próprio ser humano em si, mas é o Espírito Santo que coloca esse desejo dentro do pensamento da igreja para que ela faça isso, para que nós despertemos em nome de Jesus. Acharam todos o texto? Amém. Vamos fazer uma rápida oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir tua voz nessa noite. Amém. O Senhor tem sido louvado, eu creio, desde que chegamos a esse lugar. Amém. Porque, Senhor Deus, cânticos celestial foram cantados aqui, Senhor Deus, em louvor ao teu nome. Eu creio, Senhor Deus, a nossa vista, a nossa visão, ela é muito frágil, não pode ver, mas esse lugar, além dos teus filhos, está cheio de anjos aqui, Senhor. Amém. Nosso Deus, mas que
o Espírito do Senhor Deus também nos encha, Senhor Deus, a cada vinda a esse lugar. Nos ajuda, Senhor Deus, a neste momento sermos usados por Ti, Senhor Deus, tanto do pregador a quem está ouvindo a Tua palavra. Abençoe os amigos que nos ouvem lá do outro lado, e que o mesmo Espírito que nos fala aqui, que nos usa, também possa usar eles, Senhor Deus, para a transformação e o reavivamento em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz Isaías 46, verso 8 por diante. Lembre-se disso. Você lembra do que foi o tema que eu disse aqui, que eu ia falar dentro do tema que vocês têm aqui? Nós vamos falar sobre o que nessa noite? Nós vamos falar sobre os eventos sinais, ou seja, os últimos sinais, acontecimentos e a volta de Cristo. Isso nós vamos falar, certo? Mas o foco é mais as promessas da volta de Cristo. Nós vamos ver aqui e o que estará acontecendo hoje. Será que a Escritura está na certa? Ou será que nós ainda deveríamos esperar outros maiores tantos acontecimentos? Olha o que diz aqui em Isaías 46, verso 8. Lembrai-vos disto, considerai. Trazei o que, querido? Trazei uma memória, está dizendo aqui, 46, 8, eu estou lendo. Ó rebeldes, está dizendo meu texto. Eu não sei se a Bíblia de vocês diz desse jeito. Ela é bem, a Bíblia então, ela é quase a mesma versão das que nós usamos na igreja. Deus está fazendo um alerta aqui muito importante, irmãos. Ele está dizendo, eu vou ler novamente o texto. Lembrai-vos disto e considerai. Percebe o que está dizendo o texto? Lembrai-vos disto e considerai, está dizendo o texto. Trazei-o à memória, ó rebeldes. Tenha sempre isso na memória, ó geração rebelde. Ou seja, nós somos assim, irmãos. O mundo é desse jeito. Deus nos lembra hoje, mas amanhã a gente acaba esquecendo. Está vendo essa semana de oração que está acontecendo? Queira Deus que isso nunca aconteça. Nem aqui, nem em igreja nenhuma. Mas às vezes, quando termina a semana de oração, o que acontece? Vem novamente o que, queridos? A frieza. Nós nos metemos novamente em uma geladeira. Mas que Deus não deixe mais isso acontecer. Que ao terminar essa semana de oração, que possamos todos, como os discípulos lá naquela reunião, ser cheios do Espírito para proclamar as boas-vindas do Senhor. E ele diz mais no verso 9: lembrai-vos das coisas de onde? Passadas, da antiguidade. Eu sou quem? Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Bem, o mundo é cheio de vários deuses, mas Deus está dizendo: não existe um Deus semelhante, não há outro igual a mim. Não tem. Eu sou um Deus único. Mas sempre ele está dizendo, lembra? Olha o que diz mais no verso 10. Aqui onde eu quero, é onde está o foco. Eu anuncio o que, querido? O fim desde quando? Desde o princípio. Desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam. Ele está dizendo, eu digo o meu propósito. O que acontece com ele, querido? Ele está dizendo aqui, olha, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, eu sou um Deus que eu anuncio o fim desde o princípio. Desde que eu iniciei, que entrou o pecado, que eu estou anunciando que um dia vai chegar ao fim. Isso é motivo de nós nos alegrar e dizer amém, irmão. Amém. Porque, querido, você está contente com o que está acontecendo? Está acontecendo. O que está acontecendo traz alegria a você? Eu nunca vi o mundo tão doente. A gente não vê outra, não escuta outra coisa, escuta. Por onde você passa, você escuta pessoas assim, irmão, ore por mim. Ore pelo meu pé, pelos meus pinhaços, pelo alguém que está só respirando lá no hospital. Ore pelo casamento que está quase acabando. Ore pelo filho que está nas drogas. Ore por não sei quem. Ore pelo câncer do pé de fulano, do cristão, não sei de onde. É o mundo que nós estamos. Mas nós temos uma promessa na Bíblia. Jesus está dizendo o quê? Eu já estou anunciando o fim desde o princípio. E a minha vontade será cumprida. Amém. A minha promessa, o que eu estou anunciando a vocês, vai ser cumprido. E louvado seja Deus por isso. Jesus vai voltar. E eu quero estar preparado em nome de Jesus. Porque, querido, o que significa a volta de Jesus para nós? O que é que significa a volta de Jesus Cristo para o cristão? O que, irmão? A maior esperança.
É o troféu do cristianismo. Ou seja, quando o Brasil está aí nas Olimpíadas ou na Copa, eles estão buscando o quê ali? A vitória, o troféu. Você veja quando eles perdem e choram, porque ele não está ali correndo aqueles dias e vão, irmão. Ninguém que vai ali vai de brincadeira, eles vão para trazer. Agora às vezes não dá. Mas eles vão para isso. Do mesmo jeito, veja que o apóstolo Paulo faz uma comparação lá, mas também. Então, querido, nós também aqui, nós deveríamos também estar lutando, correndo a corrida do cristianismo, mas o nosso objetivo é o quê? É ver esse céu rasgar, se pegar fogo e ver Jesus voltar. Porque a volta de Cristo só vai ser motivo de pânico para quem não quis se preparar ou aceitar a palavra de Deus. Mas para os cristãos, Isaías diz que eles vão levantar a cabeça para o céu e vão dizer: eis aí o Deus que nós pregávamos, eis aí o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e nele confiemos a nossa salvação. Amém. Então não vai ser. Tem pessoas, você sabia que tem gente que tem plano de ouvir falar na volta de Cristo? Eles não gostam, você vai pegar fogo, vai não sei o que, a terra vai se rasgar, o mundo vai tremer. Querido, os salvos nesse momento não estarão mais na terra. Amém, igreja? Amém. Você vê cidade como do tamanho de São Paulo, que é muito grande, questão de um piscar de olho, ela sumir da vista. Mas os salvos não estarão mais ali. Lembre-se disso. Não acontecerá nada com eles, além da transformação e a transladação. Lembre-se disso. Então Deus está dizendo: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não, está dizendo aqui, sucederam ou aconteceram. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus vai ser executada no mundo, queira ele ou não. Queira ele ou não. Eu queria ler um texto com vocês aqui, nós vamos começar viajando pela Bíblia. Amós diz o seguinte, vamos lá em Amós, por favor, querido. Amós capítulo 4. É bom que vocês ajudem aí os mais novatos, porque esses textos não são tão fáceis de encontrar. Amós capítulo 4. Olha o que diz o verso quando todos acharam. Amós capítulo, fica depois de Oséias, viu irmão? Quem achou Oséias aí, eu não vou dizer a página nessa Bíblia, porque é uma Bíblia de estudo aí, não bate para vocês não. Acharam todos? Misericórdia. Amós capítulo 4, quando todos acharem, por favor, diga amém. Para ninguém ler um na frente e outro atrás, tá certo? Nós vamos ter o privilégio de ler todo mundo juntos. Amém. Amós capítulo 4. Eu não tenho nenhum problema em ficar com vocês aqui até amanhã bem cedo, não importa com isso. Amanhã a gente cochila um pouco e depois voltamos para a igreja. Certo? Hoje é o dia do Senhor. Acharam todos? Podemos ler verso 12, olha o que diz. Portanto, assim te farei, ok? Ó Israel, é porque isto te farei. O que é para fazer, irmão? Que está dizendo? Prepara-te quem? Ó Israel. Mas para quê? Para que te encontrares com quem? Teu Deus. Com o teu Deus. Amém, igreja? Amém. O profeta Amós está dizendo: prepara-te, Israel. Prepara-te. Que preparo aqui, irmão? Apronta-te. Imagine que alguém diga assim: olha, fulano, tal dia nós vai passar um ônibus aqui na rodoviária lá embaixo e nós vamos lá para São Paulo e vamos morar lá 15 dias, um mês, etc. Mas ele vai passar de que hora? Ele vai passar meio-dia. Você vai começar a se preparar que hora? Que hora, irmão? E vamos supor que venha para o mês, tal mês, dia tal. Ele vai passar tal hora. Você vai deixar para fazer a mala de meio-dia? Não, não pode. Se você fizer isso, vai ficar para trás. Então, a preparação é algo que acontece antes. E como é essa preparação? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Ouvindo a palavra de Deus e pedindo força a Deus para colocar ela na prática. Aceitando Cristo como Senhor e seu Salvador através do que pede a Bíblia, pelo santo batismo. Guardando os seus santos mandamentos. Nós estamos aqui hoje pregando a palavra de Deus, ouvindo, porque nós acreditamos que hoje é o dia do
Senhor. Mas outros tantos não acreditam dessa forma. Mas é eles e Deus. Mas o texto aqui está dizendo, eu estou pegando mais na parte final, que ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se não houver um preparo, aí eu vou fazer, sabe o quê? Correr, ter medo. Porque eu não estou preparado. Quando o camarada percebe que ele está saindo de casa em cima da hora, para onde ele vai, para um encontro marcado, ele sai na carreira e vê na hora que chegar lá, não está mais, ou acontecer aquilo que ele planejou. Porque ele saiu atrasado. Não houve uma preparação antes. Isso é muito bem ilustrado lá na parábola das 10 virgens. Saiu 10 ao encontro. Todas elas tinham o quê? Luz, tinha lâmpada. A lâmpada ali é símbolo de quê, querido? A luz ali era símbolo de quê? Da palavra de Deus, eu entendo. Mas quantas delas tinham azeite? Em dobro ou bem abastecida? Somente? Só 5. Onde que estava a diferença? Onde que foi, melhor dizendo, aonde foi que foi sentida a diferença? Aonde foi que pôde se ver a diferença? Sabe quando foi? No momento da chegada do noivo. Foi à meia-noite. Quando disseram lá veio o noivo, quando elas perceberam, sua lâmpada não tinha azeite o suficiente. Azeite ali é símbolo do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu tenho meditado muito naquilo ali. Tem um livro de pastor Mark Filho que ele trata daquele assunto bem a fundo. Sabe, queridos, a gente temos que ter muito cuidado para a gente não fazer aquela mesma coisa. Porque aquilo ali não está ali contado à toa, nem apenas, não é? Para a pessoa ler e achar que é apenas uma simples história. Não. Ali está um chamado para a nossa atenção. Cuidado, filho, para você não estar fazendo a mesma coisa. E perceba que somente 5 iam. E as outras 5 foram atrás do azeite. E quando voltaram, a porta tinha assim fechado. E eles disseram: mas eu não sei quem é vocês, eu não sei quem vocês são. Já pensou que coisa triste ouvir isso? Queria ler com vocês. Lembre-se, no Antigo Testamento nós estamos vendo o profeta chamando, não é, a atenção do Israel de Deus para uma preparação. Agora veja o que o apóstolo Paulo fez também no livro de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Veja o que Paulo nos diz. Efésios capítulo 5. Eu vou economizar aqui a água aqui, senão vai acabar aquela doença daí. Eu vou aprender a andar com uma garrafinha bem maior. Olha o que diz o texto. Acharam todos? Efésios capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios. Não tem problema, fique à vontade. Capítulo 5 de Efésios. Quando acharem todos, por favor, digam amém. Efésios. Fica depois de Gálatas. Acharam? Olha o que diz o verso 14. Achou? Olha o que diz o verso 14. Pelo que diz, o que é que está dizendo? Desperta, ó tu, que dormes, levanta-te de onde? De entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém, igreja? Amém. Você percebe que no Antigo Testamento o Amós está dizendo: prepara-te, Israel, para encontrar o Senhor. O apóstolo Paulo diz: desperta, tu que estás dormindo entre os mortos, levanta-te e Cristo te iluminará. Sempre tem a parte humana para entrar na parte divina. Lembrando que quem também nos ajuda a levantar é Deus. Por nós mesmos não podemos fazer nada. Nada. Sabe por que você veio a essa igreja hoje? Porque o Espírito Santo me encorajou a estar aqui. Amém. Senão a gente não vem não, irmãos. Sabe por que eu estou aqui? Porque o Espírito Santo nos deu ânimo para estar aqui. É o Espírito do Senhor Deus quem faz isso. É Ele quem nos conduz ao arrependimento. É Ele quem impulsiona nosso, não é? Coloca em nós desejo, impulsionando nosso coração a vir aqui cantar, pregar, ouvir a palavra de Deus. É Ele quem faz isso. Agora imagina quando Ele não agir mais na terra.
quando ele não agir mais na terra? O que será que acontecerá? Queria abrir com vocês em Ezequiel. Olha o que o profeta Ezequiel no Antigo Testamento, capítulo 7. Olha o que Deus manda ele dizer. Ezequiel, capítulo 7. É um livro fácil de achar. Fica depois de Jeremias. Capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. Fica depois de Jeremias. Ezequiel, capítulo 7. Querido, quando chegar aqui, estou só dando uma cornagem boa para que quando a gente chegar no miolo do sermão, é onde vamos demorar mais. Estou apresentando primeiro as promessas, desde o Antigo, e também vamos entrar no Novo Testamento. Olha o que diz capítulo 7, acharam todos? Versículo 3 por diante. Versículo 3. Agora vem o que, querido? O fim. Sobre quantos? Aqui diz sobre ti. Haverá sobre ti, está dizendo o texto. Enviarei sobre ti a minha ira. Eu te julgarei conforme os teus queridos caminhos. Trarei sobre ti todas as tuas obras. E todas as tuas, está dizendo aqui, abominações. Verso 6. Vem o que, querido? O fim, está dizendo novamente. O fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. O fim vem, querido. Essa é a promessa do texto do Antigo Testamento. A gente percebe, estamos entendendo pela Bíblia que desde o Antigo Testamento, Deus está anunciando, usando os seus servos para dizer que existe algo chamado o fim. Agora, dos textos que nós vamos ler daqui para frente, Abacuque, nós vamos entender algo. E eu vou perguntar a vocês, será que o que está acontecendo é algo profético? Ou será que nós ainda estamos, vacilando em termos de compreensão ou de uma mente mascarada? Abacuque capítulo 3. É seguindo em frente, querido. Se você achou Sofonias, fica vizinho aí. Já achei. Abacuque capítulo 3. Acompanhado com o fim, vem algumas coisas que Deus deixou de muita importância para que a gente mantenha a nossa sinalização. Porque Cristo, ele nunca deixou, querido, ele nunca deixou a sua igreja sem aviso daquilo que estaria acontecendo. Nada pega a igreja de Deus de surpresa, a não ser aqueles que realmente querem. Mas tudo que está acontecendo e vai acontecer, a igreja de Deus, ela está o quê? Informada disso. Lá parece que em Amós, se eu não estou enganado, ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa nenhuma sem não avisar aos seus servos os profetas. Acharam todos Abacuque? Acharam todos? Podemos ler o texto? Olha o que diz a partir do verso 1 por diante. Olha o que diz, irmão, a partir do verso 1 por diante. Abacuque capítulo 3. Qual é o tema que começa dizendo no versículo 3? Oração do profeta Abacuque, conforme um sinóptico, ou seja, ela é em forma de um poema. Então ele faz uma oração para ver o que ele diz nessa oração. É uma oração misturada com profecia. Olha o que diz, verso 2 por diante. Ouvi, Senhor, o que, querido? Ouvi, Senhor, a tua. E o que foi que ele disse que aconteceu com ele? E temi. Aviva, Senhor, ó Senhor, o quê? A tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, fazei-a conhecida. Na ira, lembra-te da tua, quê, querido? Misericórdia. Da tua misericórdia. Amém, igreja? Amém. O profeta Isaías, o profeta Abacuque, ele está dizendo, numa forma de oração misturada profeticamente, ele está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz e em mim caiu um temor, eu temi. E depois ele diz: aviva a tua obra. Eu digo a você um pouquinho mais aqui nessa noite. Eu acho que era hora da gente dizer nessa noite: Senhor, aviva a minha vida. Aviva a minha fé, Senhor. Eu sei, querido, eu não conheço o seu coração como Deus conhece, nem você conhece o meu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que há momentos que a nossa fé está a fio de cabelo.
vindo? Já aconteceu isso com você? Você veio à igreja, mas veio e parece que não sabia por que estava vindo, ou o que estava te trazendo, mas eu te digo, era o Espírito Santo. Amém. Já teve aquele dia que você dizia, eu vou abrir a Bíblia hoje, mas eu não tenho um mínimo de vontade de estudar esse negócio hoje. Já teve isso? Já chegou esse dia com você? Eu vou à igreja hoje, mas ou vontade de não ir. Mas é naquele dia que a gente vai e voltamos de lá, flutuando de tanto que Deus fala com a gente. Amém. Mas eis o momento de nós gritarmos como profeta: aviva, Senhor Deus, a minha vida, aviva minha fé, aviva meu compromisso, minha comunhão contigo, Senhor, porque o tempo é chegar. Transborda, meu Deus, do teu Espírito, para que naquele dia eu não esteja em falha quando o Senhor estiver prestes a voltar. Porque sabe, querido, agora não ainda está no momento ainda bom, não tem ninguém aqui apanhando, nem ninguém corrido por conta da palavra de Deus. Mas sabe, irmãos, quando o nó arrochar mais, a maior agonia do povo de Deus não vai ser um problema com um decreto dominical, com esse tipo de coisa. O maior problema do povo de Deus vai ser, sabe o que, querido? Pensando, reavaliando, está aqui no texto, dando conflito. No que não fizeram, ou na preparação que não é, negligenciaram. Está aqui o texto. Eu estou com o livro ali. Der tempo a gente vamos ler. Por isso que eu hoje devo dizer, Senhor, aviva-me, Senhor. Dá-me desejo, coloca dentro de mim. Eu gosto muito daquela passagem do capítulo 9 de Marcos, verso 23 ou 24 por diante, que Jesus disse ao camarada: você crê que eu posso curar teu filho? Ele disse, primeiro ele disse para Jesus, né, se tu pode, Senhor, ajuda-nos. E Jesus disse, se pode, tudo é possível aquele que crê. E ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E aí? Como é que alguém disse que crê, mano? Mas ele disse, mas não tem fé. Isso é normal, acontece com qualquer uma pessoa. Você crê em Deus. Se você está perguntando a muita gente, eu creio, irmão. Agora a fé cai em Deus, sabe, professor, irmão? Bem pouquinho, talvez nada. Mas se insistir, querido, um fiadinho de nada de fé na sua vida, uma faísca, é tudo que Deus quer e precisa para transformar no fogaréu. Amém. É tudo que Deus quer e precisa para levantar você e mudar essa situação. E aquele homem, ele disse, ele foi sincero, ele não foi hipócrita, ele disse, eu creio. Eu estou aqui porque eu creio. Mas a fé acabou. Mas me ajuda na minha falta de fé. Ele saiu dali vitorioso? Sim, saiu vitorioso. Olha o que diz o verso 3, irmão. Deus vem de onde? Verso 3 do capítulo 3. Deus vem de Temã, está dizendo o texto. E do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre o que, querido? Os céus. E a terra se encheu do seu louvor. Tem noção? Louvado seja Deus. Quando Jesus voltar nessa terra, apesar de ser um terror para a impiedade que não aceitou, mas tem noção dos bilhões de anjos que vêm tocando um instrumento? E quando se toca um instrumento no céu, irmão, lembre-se, na sequência vem música. Porque enquanto é motivo de escândalo para algumas pessoas, de terror, para o povo de Deus é motivo de louvor. Só vai haver cântico. É momento de vitória. Eu não tenho um bocado de tempo, irmão, para aprender a tocar violão, eu não consegui. Mas Deus sabe, né? Deus sabe porque eu não aprendi. Mas lá no céu, eu li no Espírito de Profecia, lá nós vamos desligar um negócio chamado harpa de ouro. Eu fico sonhando com esse. Fico sonhando. Vocês já viram uma harpa como é? Tem umas harpas na terra, tem aquela instrumento que tem muita corda, né? E que coisa tão bonita, irmão. Quem sabe tocar aquilo ali? E lá não é de madeira, não é de ouro, elas, irmão. Por isso que vai precisando. Não é ser bem transformado aqui. Imagina, vai pegar um instrumento de ouro, você diz, rapaz. Precisa ser bem trabalhado aqui na terra, entendeu? Porque senão a gente vai pensar besteira, não é? Olha o que diz o versículo 4. O seu resplendor é como o que, querido? A luz. A raios brilhantes saem da sua mão. E ali está o que, querido? O esconderijo da sua força. Louvado seja Deus por isso. Da sua mão sai luz, raios de luz. Mas ali está também o esconderijo de sua força. Mas olha o que diz no versículo 5. Adiante dele, o que é que vai, irmão? Eu queria entender isso aqui com vocês. A Bíblia de vocês tem esse verso. Adiante dele, o que é que vai, irmão?
se Cristo está lá na frente, está lá em Recife e eu aqui. O que é que vai adiante de Cristo? O que é que vai acontecer antes da volta de Cristo? Olha o que diz aí o texto, a Bíblia de vocês tem isso. Adiante dele vai a praga, e a peste segue os seus passos. Eu li isso aqui, me lembro na hora, e você também me está vendo. O que nós estamos vendo acontecer no mundo? Sabe o que muitas dizem? Ah, mas já teve a peste negra, irmão. Teve a gripe, não sei de quê, do porco, do frango, do grilo, não sei de quê. Até quando nós vamos ficar com essa conversa, com esse pensamento de que é mais uma praga? É mais um acontecimento? Até quando? Eu tenho que entender que a cada dia que se passa, o que está acontecendo, Jesus vai voltar. Agora lembre-se de uma coisa, nós vamos ver aqui nos capítulos onde nós vamos seguir. Jesus disse que quando essas coisas que nós estamos vendo, porque terremoto já ouvimos falar tanto, desde o Antigo Testamento que tem, na época de Eli teve terremoto. Teve muitos no Novo Testamento, mas Jesus ainda não voltou. Mas ele também diz na Bíblia que quando essas coisas estivessem acontecendo, era o quê? Era o momento da volta dele? Era o sinal da volta dele ou do que mais? E aí? Era sinal de quê? Isso que nós estamos vendo. Adiante dele vai a peste e a praga. O mundo está assim mesmo. Eu faço um trabalho pelo WhatsApp, tem muita gente, graças a Deus, acompanhando esses áudios. Muito, mas é muito mesmo. E louvado seja Deus. Mas você não tem noção do tanto do pedido de oração por família doente. Eu não estou dizendo isso aqui, não é. Até porque a pessoa que está pregando aqui também pede oração pela doença dele, pelo problema dele. Ninguém está estável. Você não tem noção. O mundo está fervendo de tanta praga. No Eventos Finais, o livro que eu estou com ele ali, não vou ler o texto, mas está ali dele. Tem um texto dele que diz que na época que nós estamos, no tempo do fim, vocês, quem leu aqui o Eventos Finais sabe isso. Que o diabo ia lançar doença no ar. Que se não for a mão de Deus, ninguém escapava. Já leu esse texto? Está aí no Eventos Finais. E essa coisa, percebe, vocês estão tudo com uma máscara com medo de quê? Do espírito de alguém contaminado aqui. Porque ela vem, ninguém vê ao vivo, irmão. Pensa que não derruba a gente. Percebe? Aí eu pergunto, como é que eu vou olhar ou estudar um negócio desse e dizer, não, mas. Não, eu acho, eu não estou aqui marcando nada, ninguém faz isso. A igreja não trabalha desse jeito. Mas Jesus disse que quando nós visse isso acontecer, ele disse, se prepare que a vossa redenção está o quê? Está se aproximando. Só que isso ainda não é sinal da volta de Cristo. Entendam isso. E já vamos ver. Não é. Ele disse, nós já vamos ler o texto, que isso era princípio de quê? Das dores. Irmão, eu não vim aqui assustar ninguém, e o propósito da mensagem não é isso. Mas tem gente que vê como um pânico, não é? Mas não é isso. E o que eu estou dizendo é que está na Bíblia. Eu não venho a púlpito da igreja de Deus levar o que eu penso, o que eu acho. Não, não é isso. E nem pregador nenhum vem aqui dizer isso. Os pregadores que vêm a esse lugar onde eu estou, eles vêm para ser usado pelo Espírito Santo, dizer aquilo que Deus mandou. Porque está na Bíblia. Agora deixa eu me dizer uma coisa, irmão. Se o que está acontecendo ainda não é a dor, você já pensou como será a dor? Você já pensou? Você já pensou como será a dor? Eu vou dizer uma coisa aqui com o coração doído, porque eu não quero machucar ninguém. Só chamando a nossa atenção para o quanto nós estamos sonolentos com relação à volta de Cristo. Você percebe que os adventistas é quem mais ensina e prega a volta de Cristo? Estou dizendo alguma mentira? Mas você percebe que às vezes os adventistas vivem contradizendo o que estão ensinando? Porque sabe o que está nos eventos finais? Sabe o que a White diz? Lembrando que são conselhos. Mas ela diz assim: nessa época do tempo do fim, não é sábio arrumar o que, querido? Você não conhece esse texto? Não é sábio as famílias arrumarem crianças. Está aqui, irmão. E você já leu esse livro, os outros demais já leram? Tem esse texto aí, não tem? Está aqui. E por que nós fazemos isso? Sabe por que está dizendo isso, irmãos? Mas ela não está dizendo que está perdido, que arrumou criança. Entenda isso. Porque tem irmãos que pregam, aí deixou a igreja entender, misericórdia, o que vai ser de mim agora? Não, calma, filho. Ela não está dizendo que vai para o inferno quem
não, meu filho, não. Ela só está dizendo que não há uma sabedoria adequada. Porque, querido, vai ser um sofrimento a mais. Você sozinho, você e sua esposa ou os filhos grandes, aguenta caceta, aguenta carreira, não é verdade? Dias, não é? De fome, não é verdade? Mas e você com o bebezinho? Nós vamos entender outra coisa. Vamos entender outra coisa aqui. Eu vou afastar para cá porque para você me filmar aqui, senão... Mas, querido, vamos entender outra coisa. Deus também, nesse momento que você se descuidou e arrumou um filho, apareceu aí o seu bebê. Se Deus vê que esse bebê não vai aguentar, ele chama, não está certo. Mas sabe um outro perigo, irmão? Eu conversando com um irmão um tempo desse, eu dizendo isso a mim, eu disse, pois é, irmão, mas quando teu filhinho morrer, tu vai entender desse jeito? Entende? Sempre sincero, vocês que têm filho. Mas você chega em casa, chega lá e Deus não vai avisar, ele não vai dizer, eu vim buscar teu filho que vai vir a perseguição. Ele não vai mandar esse negócio para do quê? Entenda isso. Mas imagina você está lá deitado e de repente o filhinho ali começa a morrer. Ai meu Deus, Deus me ensina, então o que aconteceu? É o perigo. Deus vai chamar quem não aguenta, também os idosos, o velho. Quem não aguentar, ele vai resolver, ele sabe o que vai fazer. Lembre-se disso. Porque às vezes a gente pode criar um pânico em cima de um texto, entende? Não é para você ficar com pânico. É só uma questão de nós estar atento àquilo que o quadro profético apresenta. Quantas mães perderam seus filhão? As crianças foi quem menos morreu nessa pandemia, foi criança, não foi? Graças a Deus. Foi mais a geração mais velha. Mas imagine quando vinha uma dessa que Deus não permita e começar levando as criancinhas. Como você vai olhar para esse Deus? Como você continuará olhando para esse Deus? Do mesmo jeito que... Porque uma coisa é chegar aqui e saber que um familiar de alguém morreu. Outra coisa é quando morre um familiar meu. Entenda isso. É isso que eu preciso entender, irmão. Queria abrir com vocês em Mateus 24. Nós vamos descascar essa profecia aqui agora. Mateus 24, irmão. Primeiro evangelho de Mateus. Vamos dar uma entendida nisso aqui. Vamos lá. A partir do verso 3 por diante. Mateus 24, verso 3 por diante. Vocês conhecem que eu estou aqui apresentando. Jesus estava naquele ambiente e os discípulos encantados com o templo de Jerusalém começaram mostrando a ele toda aquela estrutura. E Jesus disse para ele, está vendo tudo isso aqui? Vai cair tudinho por terra, vai derrubar tudo. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E aquilo causou um impacto tão grande na vida dos discípulos que você não imaginava. Olha o que diz aqui o verso. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele quem? Os discípulos. Em particular, e pediram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E do fim de quem, querido? Dos tempos. Eu tenho uma versão de Bíblia em casa, uma Bíblia católica, ela diz, e o que vai acontecer e que sinal haverá do fim do mundo. O mundo aqui quer dizer geral, né? O fim de tudo. O interessante é que os discípulos perguntaram isso em particular. Deixa eu fazer uma citada para vocês. Quando Jesus diz aí, olha, vendo esse tempo tão bonito, não vai ficar nada aqui, vai cair tudo. E eles se preocuparam com aquilo ali. E ele agora disse, Senhor, dize-nos, quando aconteceram essas coisas? Que sinal? Olha o que eu estou pedindo. Um sinal. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele não era vários. Mas ele não está dizendo que é ainda o fim do mundo. Olha o que diz o verso a seguir. Versículo 4. Respondeu Jesus. Acautelai-vos que ninguém o que, querido? Vos engane. Na Bíblia de Jerusalém, outra Bíblia que eu tenho em casa, o texto diz, cuidado. A outra que diz, atenção. Porque o mundo vai viver uma época de muito, o que, querido? Engano. Gente dizendo que teve visão, outro está dizendo, marcando quando Jesus vai voltar, outro dizendo que vai vir não sei quem. Começar esse tipo de coisa. Vai estar fulminando de falsos profetas. E como conhecer um falso profeta? Imagina, o camarada vem pisando a lei de Deus a pé e lançando profecia para tudo quanto é lado. Né?
E aí? Olha o que diz. Cuidado para que ninguém, respondeu Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos vão ser desviados pelo engano, irmão. Há muitas coisas que antigamente para muitos era verdade, hoje é mais ou menos verdade. Irmãos, quem tivesse doido antigamente, fizesse dentro da família o que se estão fazendo hoje há 15 anos para trás. Era até, querido, era digno e passivo de uma repreensão. Há 20 anos para trás, um rapaz dá um beijo numa moça na vista das pessoas. Estou mentindo? Hoje eles fazem pior. Rapaz, tem que correr de perto. Anda pelo meio da rua, tem que virar a cabeça. Eu trabalho aqui de vigia, ali no prédio da prefeitura, ali embaixo. Passando todo ali. Vejo coisas ali que às vezes tem que olhar para olhar. Normal, é normal. Se você estiver doido, vai dizer não. Vai dizer alguma coisa. Eles vão se sentir o que, querido? Ofendido. Todo mundo passando, até a polícia passa para pegar. Normal. O que antes não era. O que antes não era. Pensa nisso. Olha o que diz mais, verso 5. Pois muitos virão em quem, querido? Em meu nome dizendo eu sou quem? E enganaram bem pouquinha gente? Muitos. Percebe que o engano sempre leva muitos, não é poucos. Já apareceu ou não pessoas por aí dizendo que é Cristo? Tem um tal do R em Cristo, não? Esse cara tem. Quando eu vi a entrevista dele, faz tempo, ele tinha mais de 100 mil seguidores somente no Brasil. Só no Brasil. Apóstolo. E aquela multidão, irmão, que arrasta. Olha o que diz o verso 6, vou ser um pouco rápido por conta do horário. Ouvireis de quê? De guerra. E o que mais? Rumores de guerra. Mas cuidado, para não vos alarmardes. Está dizendo aqui, das coisas devem acontecer, mas ainda não é o que, querido? A Bíblia está dizendo que isso tudinho ainda não é o fim. É esse texto, é esse verso que quando eu leio, eu digo, meu Deus, ainda não é o fim, Senhor. Será que eu vou aguentar o que vai vir? Porque está dizendo que isso ainda não é o fim. Quem dera que fosse. Não é o fim. Ouvireis falares de guerra, rumores de guerra, mas cuidado. Cuidado com os alarmes. Acautelai-vos disso, mas ainda não é o fim. Tem muitos que dizem, opa, graças a Deus, ainda não é não. Perigo, querido, é eu perecer na minha incredulidade. Essa é a questão. Olha o que diz o verso 7. Levantar-se a nação contra quem? Reino contra reino. E haverá o que mais, querido? Fomes, o que mais? E terremotos em vários lugares. Percebe que o Antigo Testamento anuncia que o Novo está anunciando que está lá no Antigo? Peste, fome, terremotos, ou seja, tudo quanto é coisa. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que é reino contra reino, irmão? Vocês poderiam me dizer aí? O que é reino contra reino? Por favor. Pode falar, irmãos? O que é que você entende com essa palavra reino contra reino? Vai falar aqui. Guerra, divergência de opinião. Liderança. Não, porque aqui não está especificando que é o reino dentro do reino evangélico, não é? Reino contra reino. Poderes lutando contra poderes. O que é que nós estamos vendo, irmão, no Brasil? Eu vou dizer uma coisa aqui, eu acho que você ainda deve dançar dela. Esse não é nosso propósito da igreja, não é, mas só para chamar nossa atenção. Vocês estão vendo que o mundo é pastores, é tudo quanto é de líder. O que é que eles estão dizendo por aí pela rede social? Vamos fazer o quê? Orar, irmão. Porque 7 de setembro tem algo programado que nós não estamos sabendo. Eu escutei uma falança ontem, não é de um alguém qualquer, mas tínhamos ali um tenente falando. E o que eu escutei dele sair dali meio aterrorizado. Ele é chefe da polícia aqui em Caruaru. É daquele Bezerro que trabalha lá. E ele dizendo que recebeu, não é, telefonemas, não só ele, mas não é, todas as coisas, os que trabalham nessa liderança maior, pedindo, não é, os grandão de lá de cima pedindo para que eles estejam alerta, porque algo talvez não tão agradável poderá acontecer
E ele disse ali um monte de coisa que eu não vou citar aqui. Irmãos, nós estamos dormindo. Não percebemos. Há um conflito, há uma guerra de poder. Mas sabe quem sofre nessa guerra? Os menores irmãos. A classe mais fraca é quem paga, sabia disso? Você está pensando que se surgir uma guerra aí no Brasil, quem se ferra? Quem vai sofrer? A maioria dos grandões pega seus aviões, correm, vai embora para os exteriores e nós ficamos aonde? Aqui, vou correr para onde? Na presença de Deus. Deus está anunciando a sua palavra. Ele está dizendo, olha o que está dizendo no versículo 7. Levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Em vários lugares não quer dizer que em todos. Fome e peste. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Reino contra reino e nação contra nação. 2 partidos. É o que vai haver. Você acha que o que está acontecendo nas guerras, por meio de quem ele vai vir? E o alvo disso quem é? Você acha que o alvo de tudo isso é quem? Não perceberam ainda não quem é? Não perceberam ainda quem é o alvo de tudo isso? Está vendo isso tudo? E essa barulhinha todinha que o diabo está fazendo por aí? Por quê? Não é outra pessoa, irmão. É Satanás. Está aqui, irmão. Os textos estão tudo em mim. Satanás está pelas tribunas, levando pessoas, induzindo pessoas a criarem lei. Está no Eventos Finais esse texto. Que se Deus não botar a mão, pobre de nós. Se Deus não amenorezasse, não encolhesse esse tempo, isso tem nenhuma cara de se salvar mesmo. Está aqui no Eventos Finais. Depois eu vou ler o texto deve ter. Estou com pena de você, irmão. Mas o irmão disse que eu podia fazer vigília. Estou só apoiando isso aí. Então, queridos. Amanhã ninguém trabalha, né? Trabalha não, né? Graças a Deus. E a gente não sabe se tem mais tempo de ouvir isso. Não sabe se vai ter mais tempo de ter semana de oração aqui quando terminar. Não sabemos, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer, irmão. Levante sua cabeça e dobre seu joelho. Quando você chegar em casa, filho, passe pelo menos meia hora lá dizendo, meu Deus, me ajuda, Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer, irmão. E graças a Deus por isso, por não saber, viu? Porque muitos se souber já morriam por tempo. Não, mas é que já entrava em depressão, ansiedade, que Deus já morreu. Morriam antes de acontecer as coisas. Queridos, reino contra reino, nação contra nação. Através da guerra, o propósito do diabo é esse. Sabe quando é o alvo do diabo, irmão? É fazer tudo isso, lançar guerras, governo contra o governo. Depois resumir tudo, e sabe quando vai chegar? Em nós. Sabe qual é a intenção do diabo? Acabar com o cristianismo, irmão. Não é outra coisa. A briga desses poderes, perceba, é o diabo querendo acabar de destruir quem? A família, filhos, as instituições divinas, irmão. Aquilo que Deus, na sua palavra disse, isso é santo, não mexe. A briga é tudo por isso. É para você agora apoiar a imoralidade, a perversidade. Você tem que estender a mão para isso. Se você não estender, se prepare para enfrentar o inimigo. Mas lembre-se de uma coisa: Deus é por mim e por você. Amém. Essa guerra não é nossa. Nessa briga, tudo que temos que fazer é somente confiar em Deus. Porque no livro de Daniel, nós já vamos ver se der tempo, nós vamos entender ali. O Senhor Deus dizendo, falando ali do chifre pequeno, capítulo 7, que 4 reis se levantaram e disse, aqueles 4 animais representariam 4 reis. Mas lá no rei que era o mais perigoso, mas que ele queria saber qual é ele. Depois daquele rei disse, ele pelejará. Os santos foram entregues, mas os santos vão possuir o rei. Deus vai dar a vitória ao seu povo. Amém. Deus vai dar a vitória ao seu povo. Tudo que precisamos fazer é estar na presença de Deus. Se preparando. E quem prepara é Deus. Eu não sei me preparar. A única coisa que eu sei fazer é orar, estudar a Bíblia, fazer aquilo que Deus está mandando. Porque a preparação, isso é obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Essa é a nossa parte. Olha o que diz o verso 8. Todas essas coisas, porém, são o que, queridos? Princípios de quê? Das dores. Irmão, é isso que você precisa entender. Muitos não querem entender esse verso. Se o que está acontecendo ao meu redor, irmão, está dizendo, não é o fim, é o princípio de uma dor. A mulher que tem filho aí sabe, o homem não sabe disso.
Aí disse que vem a primeira dor, aquela coisinha mais devagar. Aí deve saber que tem mulher que diz que ela não é, eu estou tão bem, eu tenho 10 meus filhos. Imagina se não tivesse problema. Eu conheço um lá no sítio, não vou dizer o bom que você não está sendo filmado. Esse cara teve 18. Aí eu perguntei para ela, disse, doía? Ela disse, nunca vi uma dor miserável. Mas é porque naquela época eu não tinha as premonições que tem hoje. Vacilou, era um bebê. Aqui está dizendo, é o princípio das dores. Sabe que outra dor maior ainda vai vir. Mas, querido, eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês, eu creio que muitos já sabem, querido. Quando você lê textos como esses, não é para você focar na dor, não, meu irmão. Não. O texto não está dizendo, Deus está dizendo, olha, isso aqui está aqui escrito. Isso é o começo das dores. Mas não se preocupe, camarada, deixa tudo que estudar. Meu Deus, essa dor, como é que é? Será que eu não sei nem se eu vou estar vivo. Não sei se eu vou estar vivo lá, irmão. E se eu não aguentar essa dor, Deus vai cuidar. E eu oro ao Senhor, numa daqueles noites de sono, Senhor, que bem pesado, que eu não sinto nada, me leve. Mas isso é certeza, eu não sei de que jeito eu vou ocupar aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza: aquilo que Deus souber que é o melhor para o seu povo, Ele vai permitir fazer. Não foque na dor, foque no Deus que é maior do que a dor. Aí quando se fala de decreto dominical na igreja, misericórdia de Deus, o que é isso? O que é que eu vou fazer? Aí irmão que eu tenho que comprar no sítio. Depois vai vender o sítio para voltar para dentro da rua. Isso é falta de sabedoria, irmão. Porque tem gente que fala um estaiafatório em cima do texto. Ele pega o texto e diz, tem que vender tudo, tem que correr, eles começam doidando. Isso é falta de sabedoria, irmão. De comunhão com Deus. Lembre-se. Tenha comunhão com Deus, que Deus vai dizer para onde você vai, o que você vai fazer, o que não vai fazer. Deus vai conduzir. Amém. No tempo dele. Cuidado, irmão, com aqueles, não é? Porque tem uns irmãos que falam uns alarmes na igreja, o camarada é capaz de deixar a casa lá e correr. Para depois voltar de novo. Para depois voltar de novo. Entenda isso. Deveremos ter cuidado. Porque eu vejo muitas pessoas que pregam sobre isso, eles têm muita terra. Mas cadê aquele irmão? Tem uma outra terra aqui, faz uma casa e morar aqui? Cadê? Não, filho, não é assim que funciona. Sabe o que eu aprendo na Bíblia? Jesus disse aos discípulos, falando isso aqui, que eu estou falando, decreto. Jesus disse, vocês serão perseguidos de um lado para o outro, mas em verdade eu vos digo que vocês não vão percorrer todas as cidades de Israel sem que eu não volte. Então vai ter gente lutando de uma cidade para o outro, correndo, pregando, etc. Agora, no momento do fechamento da porta da graça, quando cair, etc., tudo mostrar, aí muitos vai correr lá para onde Deus mandar, mas isso é com Deus. Sabe o que eu encontrei aqui no evento finais? Valeu o texto. Deus vai preparar o seu povo para esse momento. Que coisa poderosa eu encontrei desse. Porque eu escutei um sermão e fiquei angustiado. E eu deitei, a menina trabalhando em Caruaru, e eu deitado na cama sozinho, peguei um sono. Eu disse, meu Deus, pastor pregando e pregou e um bocado de coisa, etc. Aí Deus me trouxe a minha mente aqui, que eu havia lido no Espírito de Profecia. Já li uma passagem, que é lá que de uma caminhada estreita, que ela começa caminhando e foi deixando para trás, os carroça, cavalo, meia, sapato, tudo. Mas foi aos poucos. Quando me veio a mente, eu fui atrás do livro, sabia qual era, eu fui estudar ele, aí me veio os textos da Bíblia, fui estudar e disse, obrigado, Senhor. Sabe o que Deus me disse ali? Sabe isso que está vivo? Para com isso. Vive o hoje. Você é só que tem. Sabe o que o Espírito de Profecia também diz? Que irmão tomarão angústias emprestadas. Antes do tempo. Eu me livre, irmão. Cara, não é paz na minha vida. Ela está dizendo que o princípio da dor tem uma dor mais grande na vida. Eu vou catucar a dor agora para não. Não. De jeito nenhum, querido. Vamos confiar em quem? O evento cidade está dizendo aqui. Posso passar todos os textos que eu tenho notado aqui no sermão. Deus vai preparar seu povo para essa época. Ele vai preparar. Quem é mais sábio do que Deus? Ninguém. Quando for a hora de correr, ele corre. Não vem com os israelitas. Quando for a hora de ir no ele vai agora não. Deus está cuidando. Agora, a única nossa preocupação é dizer, Senhor, me ajuda a estar na tua presença, tendo comunhão com o Senhor. Está atento a todos os sinais que o Senhor está disponibilizando a nós. Porque talvez se você tiver despercebido, Deus está dizendo, filho, corre, não é hora não, era isso, não é hora não. Que nem Ló, né? E não pense que vai vir não tirar ninguém a custo dentro de cidade não, viu?
Ali foi uma ocasião e ficou lá registrado, não vai ser aqui, né? Porém, o encontro da minha vizinhança, quando estiver saindo, que levantasse a espada contra ele, vai ser aqui. Deus vai cuidar. E o interessante que eu achei lá, nesse texto também, que eu estou aqui com vocês, que diz que ela viu muitos do povo de Deus saindo na hora, não é final, que não deu tempo de vender nada. Mas quando estava saindo, os 5 levantaram a espada para matar, o que aconteceu? A espada se torava em 2 pedaços. Não corta, não fere. Olha que Deus tão grande. Eu não encontro lá no texto dizendo, você não saiu na hora que eu mandei, então vai ficar para a igreja. Não tem isso. Não tem. Olha o que diz o verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Deixa eu explicar isso aqui. O texto está dizendo ali que vão o quê? Matar. Jesus disse, olha, vão matar vocês, vão perseguir vocês, vão odiar vocês. Não, o ódio já está por aí. O cristianismo é alvo da ira do diabo. É alvo do ódio do diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz o que? Irou-se o dragão e foi fazer guerra contra quem? O restante da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, ser cristão, quando você se torna cristão, não está pensando que o diabo vai fazer uma festa de criador. De jeito nenhum. Se poder matar, ele mata. Porém, Deus não vai permitir isso. Agora vamos entender isso aqui, que é muito lindo, tá vendo, irmão? Já vi muitas pessoas pegaram essa profecia. Você lembra da perseguição papal de 1260 anos? Isso aqui teve cumprimento, irmão. Também eu estou dizendo que não poderá haver uma morte, mas sabe o que está aqui no evento finais também? Que quando a porta da graça se fechar, que é onde vai estar o arrojo das perseguições, não tem nenhuma graça morrer, nenhum santo. O Senhor não vai permitir que o diabo derrame uma gota de sangue de ninguém. É que amém, todos gostosos, parece que é morrer. Amém, igreja? Amém. Não vai haver mais isso no tempo, porque antigamente o propósito de uma pessoa ser martirizada era o quê? Se converter, mas outro morre. Só que quando a porta da graça se fechar, acabou, ali já foi encerrado todas as causas. O diabo não matará ninguém do povo de Deus. Amém. Então teve muitas das coisas que está aqui em Mateus, teve cumprimento, irmão. Bom que entendemos isso. Mas se morrer, Cristo morre todo dia, morre. Gente, pelo meio do mundo, irmão. Desse quando eu estou vendo aí, desse quando o irmão mandou um vídeo para mim, um bocado de cristão queimado. Poderá acontecer. Olha o que diz mais no versículo 10. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns do outros. Isso são os sinais do que estaria acontecendo próximo do tempo do fim. E nós estamos vendo o tempo do fim. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Traição, ódio, é o que estaria acontecendo no meio da terra. Tem essas coisas? Você precisa ir muito longe para ver um camarada com ódio do outro? Não precisa, irmão. Olha o que diz mais aqui o texto. Versículo 11. Surgirão muitos que? Muitos falsos profetas. E o que eles vão fazer, querido? Enganarão muitos. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa aqui, irmão. Porque quando a gente fala de falso profeta, sabe, irmão? A gente só vê as outras religiões, sabe? Será que pode aparecer um falso profeta no nosso meio? Será que você já viu? Quando o camarada começa ensinando em modelo da igreja que não, mas isso aqui é mais ou menos, aqui mas não, isso aqui era para a época não sei de quem, isso aqui é para. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque o engano, quando o diabo quiser derrubar uma aqui dentro, ele não vai trazer nada de fora, não. Não precisa disso. Sabia? O diabo usou o Pedro bem pertinho do Senhor Jesus. Jesus disse, eu vou para Jerusalém, morrerei lá. Pedro disse, o quê? Não, nunca, Senhor. Isso não pode acontecer jamais. Não pode acontecer isso no Senhor. O que Jesus disse para Pedro? Arreda, Satanás. Não era que Pedro era Satanás, mas estava sendo usado por ele. Entenda isso. Cuidado com o engano. Se você pegar que agora ninguém usa isso mais, depois da internet acabou isso. Mas se você pegasse um DVD, não? De um cantor original, o Paraguai tem as mesmas músicas. O mesmo conteúdo. Porém o material que diferencia. Mas ele tem a mesma música. Mesmo tom de voz. E o camarada, eu vou comprar que ele vai barato. Vou comprar mais baratinho.
parecido com o que é verdadeiro. O engano é assim. É bem parecido, irmão. Uma joia numa bijuteria é uma aliança. É isso que eu estou com ela, isso é uma aliança, mas isso não é. Não é verdadeiro. Entende isso? É bem parecido. Joio e trigo. E o que é falso. E no verso 12 ele diz: possível multiplicar o que, querido? O pecado, que é a iniquidade. O amor de quantas pessoas? Mais de quantas pessoas? Quase todos, irmão. Ô, minhas queridas, eu preciso explicar isso aqui. Sabe onde eu estou vendo acontecendo isso, irmão? Sabe onde eu estou vendo acontecendo isso? Dentro da noiva do céu. E da igreja. Pessoas que não perdem um culto nessa igreja. Hoje, para ela vir, você tem que estar orando e visitando ela todo dia. Sabe como é o nome disso? Amor se acaba. Amor se acaba. Sabe, irmão? Quando a gente ama, irmão, de verdade e profundamente, a gente não vê dificuldade. Um rapaz, quando ele ama uma moça de verdade, ele sai daqui para sair, ele é de pé, debaixo da chuva atrás dele. Por que ele faz isso? Porque ele ama o cara. Se a mãe dele ou o pai disser, tem lá na casa de cozinhada lá, é filho, gostei um bocado de bandido, ele não quero saber da copa. Mas vai. Sabe por que ele vai? Porque ele ama, ele não quer ficar sem Deus. A mesma coisa é nós, irmão. Se nós amar profundamente ao Senhor Jesus, basta falar, irmão, vai ter um culto na igreja. Como é que é? Tá hora que eu lá. Hoje é uma dificuldade. É o amor esfriado. Mas muitos dentro da igreja só olham por de fora, vai lá, isso é lá para cá. Não, é para mim, filho. Eu tenho que ter cuidado. E cada um faz uma avaliação nesse momento. Eu começo fazendo a minha, meu Deus. Como era eu há 10 anos atrás? Quando eu cheguei nessa igreja, Senhor, como era a minha conduta? Como era que eu agia? Para onde chamava eu ia, para onde mandava eu ia, o que se pedia para eu fazer na igreja eu fazia. Hoje em dia, quando se pede, mas tem fulano, só eu. Só tem eu aqui, só vem eu. Louvado seja Deus, porque só estou vendo você. Louvado seja Deus, querido. Pense nisso. Pense nisso. Quando uma pessoa te chama para fazer algo, escute isso que eu vou te dizer. Às vezes pode acontecer, meu camarada, que às vezes tem que dizer, irmão, bebê aproveitou também, não? Não podemos ignorar isso, né? Mas quando uma pessoa te chama e fala, você pode vir pregar aqui, eu acredito. Que aquela pessoa está chamando porque Deus mandou, chama fulano para fazer isso. Eu acredito. Deus usou uma pessoa para fazer isso. Às vezes eu quero pensar, rapaz, foi eu que mandei, tá bom. Olha o que diz o verso 13. Mas aquele que fizer o que, querido? Perseverar até o fim, esse será o quê? E este evangelho do reino vai ser pregado para as pessoas. E todo mundo então virá ao fim. Mas dentro de uma pergunta que ficou no alto, o discípulo disse, Senhor, quando vai acontecer isso? Que sinal haverá na tua vida? Versículo 36, ele diz assim, irmão. Capítulo 34, verso 36. Olha o que ele está dizendo. Quanto ao dia e hora, quantas pessoas? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Mas somente quem? Ou unicamente? O Pai. A lei já foi muito claro. Só que isso não entrou na mente dos discípulos. Pense nisso. Porque lá na frente ele faz a mesma pergunta. Lá na frente eles vão fazer a mesma pergunta. E outra coisa, querido, quando Jesus está dizendo aqui, nem o Filho sabe, ele estará na terra. Porque hoje ele sabe, né? Quando ele subiu ao céu, já sabia. Ele sabe que dia e que hora que ele vai vir. Está tudo cronometrado. Mas ele disse, filho, não se preocupe com o dia da minha volta, porque isso não foi revelado a ninguém. Se preocupe com o hoje. Quer ver a prova disso? Vai, por favor, no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Fabinho, eu vou dar uma pressada, né? Já passei. Atos, capítulo 1. Olha o que ele disse, né? Atos, capítulo 1. Versículo 4, ele diz assim: em certa ocasião, estando eles, comendo com eles, ordenou-lhes que não fizessem o quê? Não vos ausentei de onde? Mas esperai. A promessa de quem?
a qual de mim ouviste. Jesus estava chamando a atenção do discípulo para algo. Escuta onde eu quero chegar. Versículo 6 por diante, ele me diz: aqueles que se haviam, está dizendo aqui, reunido, o que eles fizeram, irmão? Perguntaram: Senhor, o que ele está perguntando, irmão? É esse o tempo que tu vai restaurar o rei das águas do caminho? Pergunta. Jesus não tinha dito a ele: Senhor, esse tempo aí é o tempo que o reino será entregue ao povo santo? Olha o que Jesus responde para ele. Não vos está dizendo aqui, olha. Não vos compete, o que é versículo 7? Não vos importa saber os tempos ou o que, querido? Ou épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder? No entanto, qual deveria ser a preocupação deles, querido? No verso 8. No entanto, recebereis o quê? Poder, querido. Está aparecendo ali o texto? No entanto, receberei poder. E quando receber esse poder, o que vai acontecer? Sereis minha, quem, querido? Recebereis o poder, descer sobre vós o que? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus queria implantar na mente daqueles discípulos, dizendo: não se preocupe com essa data que Deus não te revelou. Se preocupe em fazer o que eu estou te mandando, em buscar um poder. Receberei poder. Eu preciso de poder, irmão. E esse poder está com o Espírito Santo. Eu preciso e você precisa. Eu preciso pedir a Deus: Senhor, derrama teu poder sobre mim, para eu continuar sendo um cristão e testemunhar do teu amor, Senhor. Para eu andar pelas ruas dessa cidade que nem um cristão. Eu preciso receber poder. Poder para vencer o gigante que está dentro de mim, irmão. As pessoas estão muito preocupadas com as coisas de fora, igual o perigo que está dentro de nós, irmão. Sabe que Martinho Lutero, eu estou lendo um livro em casa que tem uma citação de Martinho Lutero, fazendo uma jornada. E o Martinho Lutero, alguém perguntou a ele: você não está com medo de ir que ele ia se apresentar num concílio? Não é? Onde estariam os cardeais e os papas, né? E muitos já tinham ido e morrido. E alguém perguntou a ele, o amigo dele disse: Martinho, você não tem medo? Você não está com medo? Ele disse: eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos cardeais nem dos papas. Eu tenho medo dos papas e dos cardeais que estão dentro de mim. Entendeu agora? Filho, às vezes nós estamos preocupados com coisas que estão rondando ao nosso redor e o perigo todo está dentro de nós. Você não conhece você e eu conheço eu. Por isso que eu preciso dizer: Senhor, sonda-me, ó Deus. Vê se há dentro de mim algo que te desagrada, meu Deus. E que eu não estou a ver teu pecado sério. Foi esse tipo de oração que Davi fez. Foi esse tipo de oração. Então ele está dizendo: no entanto, recebereis poder. A preocupação de vocês é que vocês vão receber poder. Busque esse poder. Busque esse poder. Uma coisa que eu quero dizer aqui: está pensando que você vai ver Deus gritando: ei, pessoal, vocês querem poder? Quem quer uma pitada, uma poção? É algo que se busca e se conquista pela oração de joelho no chão. Lembre-se disso. Tudo dessa vida tem um preço. E você sabe disso. Queridos, qual é o nosso foco nesse lugar? Qual é o seu objetivo cada vez que você vem aqui? Qual é o seu objetivo? Jesus Cristo, ele contou uma parábola no capítulo 18. Se você para o texto, a gente vai encerrar agora. Capítulo 18 de Lucas, o texto diz aqui nessa versão que eu tenho: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desanimar. O desânimo está orar. Aí vai voltar lá para Mateus, o amor, isso. Sabe o que acontece? Depois ele resume o último verso, que é o 8, ele diz: achará porventura o filho do homem fé em alguma parte da terra quando ele vier? Porque ele diz que a parábola lá está tudo um juiz indico com aquela mulher. Mas a mulher foi tão importuna com ele que ele acabou cedendo e dando para ela aquilo que ela fez ali. E Deus? Será que Deus também, mesmo demorando, mas não vai fazer justiça com vocês? Sabe o que é a vida dele? Eu quero só encerrar com um texto aqui do grande conflito. Isso aqui eu não posso passar por algo. Peço até perdão que já ultrapassei muito hora. Amados, você pensa que o diabo está brincando de ser diabo em cima dessa terra? Enquanto eu e você estamos brincando de ser crente, ele não está brincando de ser diabo. Porque ele sabe que perdeu. E ele sabe que seu dia está contado. Sabia? Satanás sabe quanto o seu dia está contado. O que ele puder fazer, irmão, para levar uma grande maioria, ele vai fazer isso. Eu quero encerrar com isso.
Trouxe um bocado de livro aqui, muito tempo. Grande conflito, página 507. Página 506 diz assim: escute isso em nome de Jesus. A inimizade de Satanás contra a raça humana é avivada pelo motivo de serem as criaturas humanas, mediante Cristo, objeto de amor e misericórdia de Deus. Mas eu enchi o coração com isso. Sabe por que o diabo tem tanta raiva na gente? Porque nós somos criaturas de Deus e objeto do amor de Deus. Amém. Por isso que ele não está fazendo o que ele está fazendo com as pessoas. Por isso que ele está fazendo isso, irmão. Não deixa ele fazer nada com você. Porque nós não podemos fazer. Quando eu estou dizendo isso, não é que eu possa me defender do inimigo. O que pode defender do espírito mal? A única maneira de eu me defender do espírito mal é na presença de Deus. Que eu não estou me defendendo, é Deus. Quando eu estou de joelho na presença dele, ele está cuidando de mim. Ele cuidando da minha casa. Eu acho que eu já li esse texto aqui. Mas vou ler ele novamente. E encerrar aqui na página 508, olha o que diz. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratégias, está falando de Satanás, esse vigilante adversário se opõe em seu caminho a cada momento, intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, misericórdia de Deus, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo e enganando e seduzindo, arruinando por toda parte a alma e corpo de homens e mulheres e crianças, desmembrando família, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição e assassínio. E o mundo cristão parece olhar essas coisas como se Deus estivesse designado elas que deveriam existir. Está percebendo a ignorância cristã? Nós estamos encerrando. Amados, eu queria passar tudo que eu trouxe aqui para vocês nessa noite, mas irmãos, que eu tenho quase uma noite inteira. Só para você ter noção do que eu estudei aqui. Sabe qual é a arma poderosa para nós vencermos aqui nessa noite? Os sinais divinos. Mas sabe, irmão, do que adianta saber desses sinais? O diabo conhece tudo isso. O que eu preciso nessa noite é conhecer esses sinais. Mas sabe uma outra coisa que eu tenho que fazer? E agora tomar a minha decisão diante do que eu sei. Sabe de quê? De dizer: Senhor, quero daqui para frente assumir um compromisso muito rígido com o Senhor na minha comunhão. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: Senhor, você viu aqui o texto dizendo que o diabo está por tudo quanto é lugar? Você sabia que em cada uma rua da cidade tem um demônio? Você sabia disso? Está aí, irmão, no livro. Cada uma rua, o diabo bota um lá na esquina. Porém, ele só toca aonde Deus permitir. A gente vive no meio dos demônios, irmãos. Só que enquanto em cada rua tem um demônio, você tem noção de quantos anjos de Deus tem lá também? Não tem isso, irmão. Tem milhares de anjos ali. Se assim precisar. Porque um anjo já é o suficiente. Um anjo do céu. Para lutar contra um caído e vencer. Por isso que a gente anda por tudo quanto é canto e às vezes nem uma topada leva lá. Porque os anjos estão lá dizendo: aqui não. Aqui não, cadê? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: Senhor, é destruir o casamento, arruinando a família. Isso que está dentro das igrejas. Por isso que você vai dizer de quando o irmão querendo pregar o outro, bravo com o outro, coitado, irmão. Nada escapa, até dentro dos nossos lares. Está dizendo, cada compartimento da casa. Está dizendo. Às vezes eu me lembro desse texto quando eu estou dormindo em casa, eu digo: esse miserável da mulher isso, aí eu faço a minha oração. O texto está dizendo. Mas quando eu oro a Deus, sinto aquela paz na minha vida. Ele vai por todo canto, é um espírito. Ele diz: me rodear e a terra e passear por ela. Deus pergunta: não, tu vem, rodear a terra e passear por ela. Tem lugar, tem limite. Só que ele não faz tudo o que ele quer. Pode ir quando quiser. Agora, não toca naquilo
aquilo que Deus não quer que toque. E alguém aqui que gostaria de vir aqui e dizer, Senhor, eu quero assumir meu compromisso. Eu queria, Senhor Deus, ter um contato mais diferenciado com o Senhor. Eu queria, Senhor, que essa semana de oração fizesse toda a diferença em minha vida. E eu vou orar por isso, para que depois que terminar isso aqui, irmão, você veja Deus com outros olhos. Que você veja o mundo cristão espiritual de uma maneira mais profunda, mais clara. Tem alguém aqui? Levanta-se bem aqui, eu quero uma música. Se tiver, não venha por força. Venha, eu quero uma música. Tem alguém aqui que gostaria de dizer, eu quero entregar minha vida ao Senhor? Venha, eu quero uma música. Para que Deus te ajude, te dê força. Eu já agradeço aos irmãos que nos convidaram. E dizer que sempre que precisar de mim, queridos, vocês terminam amanhã ou a semana você termina amanhã? Domingo. Ainda tem mais chance. Queridos, eu vou repetir o que eu disse aqui na minha para vocês, não. A gente não sabe o que vai acontecer. Graças a Deus por isso. Não, irmão. Não. Faz muito tempo que você está frequentando já? Todo mês. Assim. Nosso tempo tem muito sua vida a Deus. Você está aqui porque Deus te trouxe. Não brinque. Não brinque. Sabe por quê? Porque nosso tempo aqui acabou. Imagina quando você está andando num estado e você percebe que a estrada está chegando ao fim. Qual é a sua reação? E você sabia que não pode voltar. E a estrada chegou ao fim. Você sabia que é mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Estamos chegando ao fim da jornada nessa terra. Para onde iremos? Depende de você. Vem aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Para que Deus me ajude. Ele dê força. Para que você tome um dia a decisão que Deus está tomando. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero forçar o irmão lá. Certo? Queridos, não pense que depois dessa vida ou depois desse tempo de graça que Deus está nos dando, haverá outro. Não. Haverá uma eternidade para você viver sem mais nenhuma preocupação. Uma vida eterna. É isso que Deus tem para cada um de nós. Tem mais alguém aí? Gostaria de vir aqui para nós orarmos e irmos embora para os nossos lares? Amanhã eu creio que vai ter outra pessoa aqui que vai pregar. Não sei quem, mas Deus vai trazer. E você também que acompanha, não sei se o aparelho aí aguentou esse tempo todo ali, se ainda está ligado. Se tiver um irmão ainda acompanhando, foi bem longo, você também poderá tomar sua decisão e se aproximar. E procurar a sua igreja, um lugar onde você nunca deveria ter saído. Porque Deus tem um plano de salvação para nós todos. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por aquilo que nós entendemos nessa noite. O mundo chegou ao fim, Senhor. E que bom é saber que temos um Deus que está preparando tudo para cada um de nós. Por favor, Senhor Deus, aumenta a nossa fé. Porque se vivemos num mundo que tem uma dose de sofrimento grande, precisamos de uma dose de fé maior também, Senhor. E isso só o Senhor pode fazer por cada um de nós. Leva-nos ao nosso lar, Senhor Deus, traz uma noite de paz. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que ouviram esta mensagem. Espero que alguma coisa tenha ficado em seu coração, em sua mente. E que haja um reavivamento dentro dessa igreja. Uma visão diferenciada para com as coisas de Deus. Um amor mais verdadeiro e profundo. Que possamos nos dar, Senhor Deus, por completo. Para o Teu reino. Nos ajuda, Senhor Deus, a almejar esse reino. E igual, Senhor Deus, nós almejamos a comida, a água quando o nosso corpo está com sede. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscar esse reino com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.